Bom, pessoal, vou deixar aqui registrado mais um vídeo, retornando, fazendo alguns conteúdos até, com o intuito de promover o estudo, porque a gente sabe que sem estudar, sem aprimorar um conhecimento, a gente não vai para frente. O intuito desses vídeos, que na medida do possível vamos compartilhar, eu, pessoal do grupo, da sala, puder contribuir, será muito bem-vindo. A ideia de publicar aqui é para auxiliar, até mesmo compartilhando o entendimento, e daqueles que tomarem proveito daquilo que a gente compartilhar aqui nos vídeos. Até porque aí nós somos formadores de opinião, também somos estudantes, então um pouco de cada acaba contribuindo, com o auxílio também dos professores. A gente, à medida que vamos assimilando a matéria, é possível compartilhar do nosso entendimento, daquilo que a gente tem de ideia, e a começar das palestras da Semana Jurídica, que eu considero extremamente importante para a riqueza de conteúdo. Para quem aproveitou, sabe que foi uma baita de uma experiência. E para quem ainda não fez o resumo, eu vou deixar aqui as minhas ideias daquilo que eu consegui extrair das palestras. Obviamente que não é 100% de assertividade, de precisão, mas é daquilo que eu considerei importante no meu ponto de vista, porque vai servir para alguém, e esse é o intuito. Se servir para ao menos uma pessoa ou alguém, já atingiu o objetivo e a finalidade de disponibilizar aqui esse conteúdo. Bom, aqui nessa tela vocês estão vendo o primeiro dia, do dia 22, que foram 3 palestras, essas apresentadas aí no cronograma, né, na programática. A professora doutora Maria José Bonetti, ela é presidente da OAB e da atual gestão 2022 a 2024, e ela já está para o segundo mandato consecutivo junto com o Dr. Darlan, que a OAB está organizando, né? Tem uma parceria com a Anhanguera, e isso é muito bom para nós, porque a gente vai ter a oportunidade de se inserir no meio desse pessoal, de conhecer, ter embasamento na área profissional, já na imersão do mundo jurídico, que é a OAB. Então, é uma riqueza, muitas faculdades acabam não tendo esse privilégio, mas essa parceria da nossa coordenadora, da nossa coordenação com a instituição, promovendo esses eventos. Então, é de muita importância. Até no relatório dá para colocar isso, que inclusive no meu relatório, para quem for fazer algum relatório, eu coloquei o meu relatório fazendo uma breve introdução, colocando a data, colocando os participantes principais, que são os palestrantes, e a ideia central. Aqui, da professora Maria Bonetti, ela foi a primeira a falar sobre o direito tributário, em especial a União, que é as defesas do contribuinte em matéria tributária. Essa palestra, ela teve o principal intuito de mostrar a respeito dos principais mecanismos de defesa na esfera administrativa e judiciária, para que ela se defenda diante de uma cobrança indevida de um tributo, diante de um litígio entre partes de credor e devedor, as ferramentas, né, os recursos cabíveis na esfera administrativa, pública e judiciária, em face do Estado ou em face de alguém. E muito interessante que ela começou fazendo esse breve aparato. Ela começou falando sobre o que é tributo, a natureza jurídica do tributo, o fato gerador do tributo, e eu fiz algumas observações que foram aqui, tenho aqui o meu relatório,
E eu coloquei discorrendo sobre, né? Então, o principal foco de um relatório é discorrer sobre e falar a respeito de um modo geral. Aí vai de cada um. Bom, o que deu para entender aqui da palestra desse tema é sobre, principalmente, trazendo a natureza do tributo. Que ela advém de um fato gerador que é, por exemplo, auferir renda. Você movimentar renda já nasce o fato gerador. Você comprar um produto, você já está nessa cadeia em relação ao tributo. Ela começou a discorrer leis constitucionais, né, normas constitucionais, são os artigos, código tributário, começou a trazer noções em face da administração pública. Aí eu coloquei da seguinte forma: começando com a professora Maria José Soares Bonetti, com o tema sobre a defesa do contribuinte em matéria tributária, que consiste aos direitos do contribuinte em prol da sua defesa em face da administração pública e ao Poder Judiciário. De maneira objetiva, foi possível entender acerca da legislação aplicável atualmente vigente no ordenamento jurídico brasileiro e entendimentos dos tribunais para as aplicações ao caso concreto em virtude da lei, né? Ou seja, existe um entendimento em virtude de lei, em virtude de uma provocação do judiciário. Norma constitucional, que é, claro, a Constituição, Código Tributário, que é o CTN nacional, Código do Processo Civil, que envolve ali os ritos processuais, e demais leis extravagantes que nós estávamos aprendendo, que são leis extra a códigos, né? E que versam e disciplinam as matérias voltadas ao procedimento em específico da União. E assim eu fui discorrendo. Então ela tratou ali de leis específicas que trazem a defesa do contribuinte e os procedimentos administrativos para que seja obedecido o procedimento administrativo na defesa do contribuinte. Então, administrativamente, as formas de recorrer, administrativamente, as formas de se defender ou fazer aí um recurso na promoção da defesa do contribuinte. Eu tenho aqui as minhas pequenas colas que eu fiz as anotações. Então, falou-se da definição legal do tributo, noções de incidência, né, de imposto, né, e tributo, né, a diferença, lançamento tributário, que significa foi bem extenso até a palestra da área tributária, porque é uma matéria bem extensa, mas é interessante estudar. E assim, foi tratada a probabilidade, né, a propriedade legal do Estado de operar ali como fisco, né, como órgão fiscalizador, para aportar o tributo devido. E aí, aportar seria cobrar o tributo ao perfil passivo, ao ente passivo, que é aquele que vai receber a cobrança. Ela trouxe hipóteses de defesa administrativa perante o fisco, que é a primeira instância, impugnação ao DRJ. Depois tem, se essa impugnação sua administrativa não for da maneira que te agrada, você consegue a segunda instância, que é o recurso ao CARF, que é o recurso voluntário. E aí tem a terceira instância, se houver divergência na decisão do CARF, você consegue recorrer ao CSRF, que é o conselho lá um órgão de última instância administrativa para você recorrer. Falou também sobre a esfera judicial, que acontece quando você passa por uma execução fiscal, que significa que alguém entrou em juízo, um processo contra você, e lá houve uma execução fiscal do juiz. O que é a execução fiscal?
ela, o juiz vai determinar que seja executado uma ação contra a sua conta, contra os seus bens. E aí ela falou também sobre as peculiaridades das execuções, né? E ela falou também de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 393, falando sobre as exceções, né, em relação ao bens de família, a propriedade, a garantia do livre exercício da atividade econômica e assim por diante. Ela falou sobre prescrição, prescritibilidade, falando sobre o mecanismo de defesa uno, que a audiência, no caso ali, você tem uma única chance de se defender perante o judiciário em juízo, falando sobre presunção da executibilidade, entre outros, né? E as hipóteses de cabimento, que é ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação anulatória de lançamento, que essa é feita após o lançamento, ou seja, você é cobrado indevidamente, você faz uma ação anulatória de lançamento. Que essa é feita após o lançamento. E a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ela serve para falar que você não tem nenhum vínculo jurídico com aquela pessoa que está te cobrando. Então, você vai fazer antes do lançamento tributário. E aí vem o mecanismo de mandado de segurança, que ela tem o objetivo de proteger os direitos líquido e certo daquele que está sendo lançado ou cobrado indevidamente, em matéria de propriedade, renda, atividade econômica, enfim. Falou sobre dilação probatória, e inclusive ela falou que os recursos no processo, lá quando você vai se defender perante o juízo, não há a necessidade de você provar, né, que tem ali algum... Você não precisa depositar em juízo para garantir que você consegue pagar, né? Não existe, que inclusive é uma súmula vinculante 28, dizendo que é inconstitucional a existência de depósito prévio, porque ali acontece de o réu, aquele que está sendo cobrado, ser obrigado a depositar em juízo como garantia de que vai pagar. No entanto, isso é constitucional para a garantia da ampla defesa do contraditório. Aí vem esses temas. Bom, basicamente foi a parte tributária. A parte 2 e 3 foram mais tranquilos no meu relatório, porque a parte 2, o professor Darlan Barroso falou sobre a importância do processo, né, dando sequência na promoção da justiça. Ele disse aqui, aspectos atuais e novidades nos recursos civis. E aí ele falou sobre o CPC, falou da necessidade de ter ali a promoção da justiça dentro do processo. Inclusive, ele trouxe recursos do processo civil, falando sobre o sistema de precedentes, tese aplicadas aos casos anteriormente julgados a um fato novo, que é aquilo que nós estamos aprendendo sobre casos, né, de vezes serem levados ao judiciário com a possibilidade de ser já recepcionado pela justiça e a sentença sair automaticamente aplicada a todos os casos iguais. É a mesma tese jurídica. E aí você vai vim discorrendo o tema. Falando sobre os cabimentos de recurso, falou sobre primeira instância, falou sobre decisões interlocutórias, decisões já com carga decisória, despachos, sobre os cabimentos de recurso, que no despacho não cabe recurso, porque o despacho só tem a mera ato contínuo do processo, para ali uma necessidade. Falou sobre, de fato, a decisão do juiz. Aí tem as hipóteses de recurso, que é recurso de apelação,
falou sobre outros mecanismos de que você consegue promover a justiça do cliente e foi discorrendo, né, de alguns temas. E por último, ele foi falando sobre ali a palestra, o andar da palestra foi seguindo com a professora doutora Silvia Sampaio Valverde, ela falou sobre o marketing jurídico em conformidade com as regras da OAB. Por quê? Não pode ter cunho de mercantil, não pode ter cunho mercantil nas publicações digitais. Ela inclusive instruiu utilizar ferramentas das redes sociais que são lícitas para o exercício da promoção do negócio jurídico, do seu escritório, dos seus serviços advocatícios, não podendo sair fora da tabela, do regimento interno da OAB, e assim por diante, né? As formas de fidelizar o cliente, ter clareza na publicação, no vínculo com aquilo que você vai publicar e divulgar na sua especialização diária. Bom, basicamente esse foi o meu resumo aqui em 17 minutos, trazendo um breve aparato do meu relatório. Esse do dia 22 deu basicamente 4 páginas. Então, anotando os temas principais, você consegue discorrer no detalhamento. Então, você consegue ter ali uma forte ferramenta de argumentação, né? Você discorre o dia, a presença dos palestrantes, o tema central, e você também pode complementar sobre algum tema que você não lembra na internet, fazendo pesquisa, e isso contribui bastante. Bom, esse foi o resumo do dia 22, e aí a gente segue dia 23 e 24, aqui, lembrando que compartilhando da forma que eu fiz, da forma que eu entendi, do meu entendimento, daquilo que consegui extrair de conteúdo das palestras e com certeza espero ajudar a quem realmente está aí precisando e já atingindo alguém, contribuindo, já atingiu o objetivo esse vídeo. Então, a gente vai seguindo aí com os demais resumos, né, dos meus relatórios, compartilhar aí para ajudar de alguma forma.